Bom dia, amadinhos. Vamos começar mais uma aula. Hoje vamos dar asas à imaginação. Está falando direto aqui da Universidade do Estado do Amapá, coração da Amazônia, cidade abundante em água, boa para se viver. Vamos ver o que é que a gente vai estudar. Cadê meus assessores aqui? Hoje nós vamos dar uma estudada na como eu formo a matéria. Né? Então vamos ver a formação da matéria, como é que essa matéria se forma. Essa parte aí vocês sabem. A imaginação é no segundo time. Essa parte aqui vocês sabem, eu tenho certeza disso. É só uma revisão do ensino médio. Tem duas maneiras de eu formar a matéria, principalmente a matéria que eu chamo de matéria inorgânica, que eu formo, normalmente eu formo através de ligações iônicas, né? E às vezes eu formo essa matéria usando as duas ligações, tanto a iônica como a covalente. Às vezes eu tenho a mistura das duas ligações na formação desse tipo de matéria, por exemplo, o acetato de sódio, que a gente usa muito no laboratório, né? Vocês usaram aí na química geral. O acetato de sódio, eu tenho ligações covalentes, né, formando essa matéria, e tenho a ligação iônica, né? A presença do sódio ali se juntando ao ânion acetato é uma ligação iônica. Então, são essas ligações que estão envolvidas na formação da matéria, tá? É importante a gente entender essa formação da matéria, porque é através dessas ligações químicas que eu consigo formar compostos como esse que você está vendo aí. Composto que eu tenho a conexão aí de vários átomos, né? Os vermelhos são oxigênio, azul é nitrogênio, tá? Amarelo é enxofre. Então, vários átomos conectados através das ligações. As ligações químicas, elas existem para mostrar para você como é que esses átomos podem se unir, né? Então, os átomos vão se unir para formar as moléculas. E as moléculas se unem através de forças intermoleculares para formar a substância, tá? Então, vamos ver como é que fica essa vibe. Assim, ó, átomo. Se juntou átomo através de ligação química. Você formou a molécula, né? Que está aí rodando aí a molécula. Essa molécula vai se juntar a outra molécula através de uma força chamada de intermolecular, né? Essas forças intermoleculares vão juntar essas moléculas, tipo essa que está rodando aí, para formar as substâncias, tá? Aqui, ó, nós temos uma estrutura onde eu tenho as ligações covalentes e formo o ácido nítrico, que vocês usaram muito aí na química geral, né? E aqui eu tenho um retículo cristalino de um sólido iônico, tá? Então, para tudo isso, eu preciso das ligações químicas como veículo de formação da matéria. Bom, e todos esses átomos que são unidos para formar matéria estão na tabela periódica. Tudo que é formado no universo sai daqui da tabela periódica, né? Os átomos todinho. Ó. Aqui no segundo período, olha, a gente estudou ainda agora o boro, estudamos o carbono, o nitrogênio, o oxigênio. Galera do segundo período aqui, mostrando a hibridização sp2, né? Boro. Hibridização sp3 para carbono, nitrogênio e oxigênio, sp. Então, tudo que forma a matéria que está presente no universo é a união desses átomos que estão aqui. É importante relembrar para vocês a importância aqui dos metais alcalinos, né? Metais alcalinos terrosos, metais de transição
e aqui desse lado os ametais. E veja bem, toda ligação que eu for formar, eu tenho um objetivo fundamental, que é fazer com que esse átomo doe elétrons ou receba elétrons, de tal forma a se tornar um isoeletrônico de um gás nobre. Tá? Então, por exemplo, o lítio, ele vai doar elétrons para se tornar isoeletrônico do hélio. Doa um elétron, se torna isoeletrônico do hélio. O sódio tem 11 elétrons, doando um elétron, que isso é uma tendência de todo metal, é doar elétrons, né? Quando ele doa um elétron, ele se torna isoeletrônico do neônio, porque ele fica com 10 elétrons, que nem o neônio. O potássio também tem uma tendência a doar um elétron. Quando o potássio doa um elétron, ele fica com 18. Ele se torna isoeletrônico do argônio. Tá? Então, o flúor aqui, ó, tem uma tendência de receber um elétron. Quando ele recebe um elétron, ele se torna isoeletrônico do neônio. O oxigênio, ele pode receber até 2 elétrons, se torna isoeletrônico do neônio também. Tá? O cloro pode receber um elétron, vai se tornar isoeletrônico do argônio. Então, ou o átomo recebe, ou ele doa o elétron para se tornar isoeletrônico de um gás nobre. Tá? Então, a gente vai agora ver como é que acontece isso. Então, aqui é a distribuição dos elétrons dos gases nobres, né? Então, você vê, com exceção do hélio, que são 2 elétrons na camada de valência, você tem, todo mundo tem 8 elétrons, né? Por isso que chama a regra que gera isso, né? Do átomo doar elétron e receber elétron e se tornar isoeletrônico de um gás nobre, chama a regra do octeto. Porque, ó, todos eles têm 8 elétrons, ó. Por isso que o nome é regra do octeto. Então, eu vou doar elétrons ou receber elétrons para o átomo se tornar um isoeletrônico de um gás nobre. Isso é a regra do octeto, já que os gases nobres todos têm 8 elétrons na camada de valência. Então, vamos ver aqui a ligação iônica. Então, nós vimos que nessa ligação iônica, você vai ter o metal, vai ter uma tendência de doar um elétron. Né? Vamos começar com ele doando um elétron. Vamos trabalhar com o pessoal do grupo 1, doando um elétron. E vai ter um ametal que vai ter que receber esse elétron. Né? Se o elétron é doado, ele sai sempre de um metal para um ametal. O ametal, ele tem a capacidade de receber elétrons. Tá? E o metal tem a capacidade de doar elétrons. A energia envolvida, porque tudo que realiza trabalho, né, de doar elétron, receber elétron, você está realizando um trabalho, então você precisa de energia. A energia necessária para você liberar um elétron do metal é chamada de energia de ionização. Tá? E a energia necessária para o ametal receber um elétron é chamada de afinidade eletrônica. Então, olha aí. Vamos trabalhar aqui com o pessoal do grupo 1. Lítio, sódio, potássio são os mais trabalhados na formação da ligação iônica. Tá? Então, eles vão doar um elétron para o pessoal do grupo 17. Né? Flúor, cloro, bromo e iodo. Então, veja bem. Se o lítio doar um elétron, ele tem 3, né? Aqui é o número atômico. Esse número atômico dele é o número de elétrons. O número atômico é igual
ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, ele tem 3 prótons e 3 elétrons. Ele está doando um elétron. Então, ele vai ficar apenas com 2. Então, ele vai se tornar isoeletrônico de quem? Do hélio. Tá? Olha só. Tem 3. Doou um elétron, se tornou isoeletrônico do hélio. Ele pode doar esse elétron tanto por flúor, como por cloro, como por bromo, tá? Então, aqui, ó, se eu doar o bromo, eu vou formar o brometo de lítio. O bromo recebeu esse elétron, né? Se eu pegar o sódio, tem 11 elétrons e 11 prótons. Eu vou pegar o sódio e, através da energia de ionização, ele vai doar um elétron. Vamos supor que ele esteja doando por cloro. Quando ele doa um elétron, ele vai ficar isoeletrônico de quem? Do neônio, que ele tinha 11, doou 1, ficou com 10. Então, isoeletrônico do neônio. Ele doou para quem? Doou para o cloro. O cloro tinha 17, recebeu um elétron, então ficou com 18. Então, ele se tornou isoeletrônico do argônio. Tá? Beleza. Então, esse sentimento é que envolve a ligação iônica. Então, os metais doam elétrons e os ametais recebem elétrons. Então, um casamento bom é o grupo 1 com o grupo 17. Né? Basta tu doar um elétron, o grupo 17 precisa receber um elétron e você pode formar várias ligações iônicas, vários sais, né? Vários sais inorgânicos. Fluoreto de lítio, fluoreto de sódio, cloreto de lítio, cloreto de sódio, tá? Cloreto de potássio, tá? Iodeto de césio. Basta qualquer átomo daqui doar um elétron para um daqui, que você forma uma ligação iônica, né? Então, é isso que rege a ligação iônica. Agora, nós vamos ver em termos de equação química. Como é que eu escrevo uma ligação iônica em termos de equação química? Então, aqui, ó, o lítio, o Z dele é 3, né? Tem 3 prótons e 3 elétrons. Ele vai doar um elétron. Só que as equações químicas, eu não uso o sinal de menos. Eu só uso o sinal de mais. Então, quando ele doa um elétron, eu escrevo esse elétron no segundo membro da equação química. Porque eu não posso botar menos um elétron aqui. Todas as equações químicas, o sinal que é usado é o sinal positivo, sinal de adição. Tá? Então, o lítio doa um elétron, eu tenho que escrever esse elétron do outro lado da equação, mais um. Tá? Então, o lítio, quando ele doa um elétron, ele forma o cátion lítio, que é bastante natural, né? Porque ele tinha 3 prótons, tinha 3 elétrons. Doou um elétron, ele está com excesso de prótons agora. Né? Então, por isso, ele é um cátion monopositivo. Aqui é a distribuição dele. Ó. Quando ele dá um elétron, ele encolhe, né? Fica menor. Porque aqui eu tenho nível quântico N igual a 1 e aqui eu tenho nível quântico N igual a 2. Quando ele doou esse elétron, ele ficou agora só com nível quântico N igual a 1. Então, ele ficou menor. Tá? Então, essa é a equação química. Essa equação química, quando você tem a equação em que o átomo aparece doando elétrons, a gente chama a equação de a reação de oxidação. Tá? É isso, volta. Então, você pode ver as duas equações aqui que a gente está mostrando para você. Aqui, como é que eu vou formar o sódio, o cátion sódio?
Vai ser o sódio doando um elétron. Ele vai ficar com 10, né? Ele tinha 11, ficou com 10. Então, agora ele tem 11 prótons e 10 elétrons. Tem um próton a mais, então ele é um cátion. Tá? Esse elétron que ele doou, a gente escreve no segundo membro da equação. Tá? Então, aqui, o sódio, quando ele doa um elétron, ele se torna isoeletrônico do neônio, né, que tem 10. O lítio se tornou isoeletrônico do hélio. Tá? Por exemplo, na formação do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, você vai ter o sódio doando um elétron e o cloro recebendo um elétron. Então, aqui o sódio doou um elétron e o cloro recebeu um elétron. Aí você forma a ligação iônica através de equações químicas. Tá? Essa reação, aonde o metal doa elétron, é a reação de oxidação. A reação onde o ametal recebe elétron é a reação de redução. Tá? E aqui você formou o sal de cozinha. Agora mostrando os orbitais, tá? Bom, aqui você tem o cloro, olha, a camada de valência do cloro. Então, a camada de valência dele é 3s2, 3p5, camada de valência, tá? Por que que é 3s2, 3p5? Porque ele está lá no grupo 17, né? Então, se ele está no grupo 17, ele tem 7 elétrons na camada de valência, 5 aqui com 2, 7. E se você olhar na sua tabela periódica, ele está onde? Que período ele está? No terceiro período. Quer ver? Olha na tua tabela. Então, o orbital S está totalmente preenchido. Então, eu vou trabalhar com P, porque o P, eu tenho um orbital que está semi-preenchido. Então, ele pode receber um elétron. Ele vai receber um elétron de quem? Do sódio. Então, aqui eu tenho, em cor rosa, eu tenho o ametal, com predisposição de receber um elétron e se tornar isoeletrônico do argônio. Ele tem 17, recebendo o elétron, vai ficar com 18. Em amarelo, eu tenho metal. Metal sódio, que tem 11 elétrons, vai doar um elétron e vai ficar com 10. Vai se tornar isoeletrônico do neônio. Essa transferência de elétron vai formar a ligação iônica, que vai ser o ânion cloreto junto do cátion sódio através da atração eletrostática, formando o cloreto de sódio. Quando eles formam essa ligação iônica, eles estão em estado isoeletrônico. O ânion cloreto está em estado isoeletrônico com o argônio. O cátion sódio está em estado isoeletrônico com o neônio. Tá? Aqui é a estrutura do cloreto de sódio. É uma estrutura cristalina, onde você tem uma poderosa atração eletrostática aqui. Esse retículo cristalino, ele é capaz de ser quebrado pela água. Tá? A água, ela tem uma alta constante de elétrica e ela é capaz de quebrar esse retículo cristalino. Por isso que quando você coloca o sal na água, o sal desaparece. Né? Eu gosto muito de fazer isso com a minha neta. Então, ela pega a mão de sal, ela assim, está segurando o sal? Tá, agora põe um sal na água. Aí ela coloca, eu digo, agora pega o sal para mim. Ela sumiu, vó. Né? Então, o que acontece? A água, ela tem esse poder de quebrar esse retículo cristalino. Né? A quebra do retículo cristalino é a solubilização do sal na água. Né? Porque cada cátion e cada ânion vai ficar envolto por molécula de água. Ó. Aqui eu tenho o ânion cloreto,
em volta moléculas de água. Agora veja bem, qual é a parte da água que está voltada para o ânion cloreto? São os hidrogênios da água, porque eles são parciais positivos. Né? E aqui, ó, no cátion, qual é a parte da água que está voltada para o cátion? É a parte do oxigênio, onde eu tenho a alta densidade eletrônica da água, né? A parte que está parcial negativa se volta para a parte catiônica, né? Para o sódio. Então, o sódio aqui está em volta dele, você vai ter um monte de oxigênio da água. Dessa forma, o retículo é quebrado e a solubilização acontece. Quando você não tem água suficiente para quebrar esse retículo, você forma o corpo de fundo. E a gente diz que a solução está saturada. Ou seja, não tem mais água para solubilizar esse sódio. Aí ele se deposita no fundo do becker. Né? Então, essa solubilização tem que ter uma proporcionalidade entre a quantidade de água e a quantidade de íons solvatados. Quando você acaba a quantidade de água, deixa de ser suficiente para solvatar o cátion e solvatar o ânion, você forma o corpo de fundo, que é o cloreto de sódio, fica aqui no fundo do becker, né? Porque saturou, não tem mais água para solubilizar. Tá? A solução concentrou, concentrou, concentrou e saturou. Agora vamos para a ligação covalente. Ligação covalente é diferente. Agora eu vou compartilhar o par de elétrons. Não tem mais negócio de doar. Eu vou compartilhar. Então você pode formar as ligações que a gente chama de apolares, quando você compartilha a par de elétrons com átomo de mesma eletronegatividade. Então, ó, molécula de hidrogênio. E eu mostro através dessa ligação através de um traço. Molécula de hidrogênio, H2, aí mostro ela aqui, ó. Aqui, ó, compartilhar os pares de elétrons aqui, os dois bromos, formei a molécula do Br2. Tá? São moléculas apolares. Se eu coloco o compartilhamento de elétrons entre átomos de eletronegatividade diferente, aí eu já formo a ligação covalente polar, porque eu vou gerar polos. Tá? Polo positivo e polo negativo. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo de ligação covalente polar, porque o átomo A e o átomo B têm eletronegatividade diferente. Qual é o mais eletronegativo? É o B. O B tem maior eletronegatividade. Por que eu posso afirmar isso? Que o B tem maior eletronegatividade? Porque ele carrega consigo uma carga parcial negativa. Significa que ele está puxando esse par de elétrons da ligação para si. Está puxando esse par de elétrons da ligação para si. E essa é uma propriedade que é direcionada aos átomos eletronegativos. Todo átomo eletronegativo, ele puxa elétrons. Então, aqui eu gero uma ligação covalente polar. Eu crio uma carga parcial positiva e uma parcial negativa. Essa seta aqui é a seta que representa o dipolo elétrico da ligação. Então, essa parte aqui fica para o átomo que está temporariamente deficiente de elétrons. E essa ponta aqui da seta fica para o átomo que está temporariamente rico em elétrons. Tá? Agora vamos ver aqui, apreciando a paisagem, natureza é tudo de bom. Agora aqui eu estou fazendo, olha, compartilhamento do par de elétrons. Esse carbono aqui está formando 4 ligações. Ele é um carbono sp3. Está formando uma ligação química com hidrogênio, sigma, uma sigma com hidrogênio, uma sigma com hidrogênio e uma sigma com cloro.
O cloro, ele é um átomo eletronegativo. Então, ele vai puxar esse par de elétrons da ligação para si, gerando uma alta densidade eletrônica aqui, ficando parcial negativo. E o carbono, momentaneamente, vai perder esse elétron, porque esse par vai se voltar para o cloro. Então, momentaneamente, ele fica parcial positivo. Então, eu crio um dipolo elétrico. E essa ligação química passa a ser uma ligação covalente polar. Essas ligações químicas covalentes polares, pelo fato delas terem uma separação de carga, ó, polo negativo e polo positivo, elas são fáceis de ser quebradas através de cisão heterolítica. Então, toda vez que eu quebrar essa ligação, eu vou formar o ânion cloreto e o cátion hidrogênio, através de uma cisão heterolítica. Porque essa ligação, ela já traz uma separação de carga, parcial negativo e parcial positivo. Tá? Então, uma ligação covalente polar. Aqui, novamente, olha, outra ligação covalente polar entre o carbono e o nitrogênio. Né? Então, uma ligação aqui formando uma amina primária, metilamina, onde você tem uma separação de carga. Carga parcial positiva, carga parcial negativa. Tá? Agora vamos ver a dativa. Quando é que eu formo uma ligação dativa? Tá? A ligação dativa, ela é formada quando um dos átomos doa um par de elétrons. Tá? Então, aqui eu tenho a molécula de água, ela pode doar um par de elétrons. Tá? Aqui esse slide saiu capenga. Vamos ver aqui. Né? Essa molécula pode doar um par de elétrons, olha, ficou só à beira da setinha, e pegar um hidrogênio, por exemplo. Essa ligação química que eu vou fazer entre a água, o oxigênio da água e esse hidrogênio, é uma ligação dativa, porque eu vou entrar com um par de elétrons do oxigênio para fazer essa ligação, tá? E forma a água protonada. Aqui também teria uma ligação, né? E esse par de elétrons pega um hidrogênio, né? Captura esse hidrogênio e forma uma ligação coordenada dativa. Essas ligações coordenadas dativas, elas ocorrem muito em mecanismo. Toda vez que você está fazendo mecanismo, que você pega a seta e desloca o par de elétrons para fazer uma ligação química, tu inicia fazendo essa ligação química, tipo uma dativa, né? Tu vais entrar doando aquele par de elétrons. Visão quântica. Tá? Então, quem propôs essa visão quântica para a ligação covalente foi Schrödinger. Então, essa equação dele, que é uma equação de onda, ela tem a energia vezes a função de onda π igual o hamiltoniano vezes a função de onda π. Essa é a equação dele, que explica a visão quântica da ligação covalente. Tá? Então, vamos ver aqui. Essa equação de Schrödinger, ela pode ser resolvida, tá, através de dois métodos, o da teoria da ligação de valência e a teoria do orbital molecular, que são as teorias que nós vamos estudar agora. Tá? A teoria da ligação de valência, ela diz que a ligação covalente, o compartilhamento de par de elétrons, ele é formado pelo compartilhamento do par de elétrons ocorrendo na sobreposição dos orbitais. Tá? A teoria do orbital molecular, ela diz que forma-se um orbital molecular ligante e esse orbital molecular ligante abriga esse par de elétrons da ligação. Tá?
Então, vamos ver como é que procede. Teoria da ligação de valência. Então, repetindo, eu vou sobrepor os orbitais para que ocorra o compartilhamento. Essa teoria, ela tem um problema. Ela não explica a separação de carga nessa teoria, né? Porque a teoria do orbital molecular, ela vai te explicar aquela separação de carga do átomo eletronegativo, puxar o par de elétrons. Essa teoria não, ela diz, é como se o par de elétrons ficasse equidistante dos dois núcleos. Ela não explica o caráter iônico da ligação covalente. Ela foi feita por Hartley, London, Pauling. E olha como é que ela acontece. Vamos supor que eu queira fazer uma ligação covalente entre o hidrogênio, aqui na bolinha branca, e o cloro, que eu estou representando pela bolinha verde. Então, o que é que a camada de valência desses átomos me diz? Que o hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência e o cloro tem 7. Então, eu vou poder fazer o compartilhamento desse par de elétrons e gerar uma ligação covalente, compartilhando o elétron do orbital P com o elétron do orbital S. Então, fazendo a sobreposição desses dois orbitais, do S com o P, eu formo essa ligação covalente pela teoria da ligação de valência. Eu só não vou explicar a separação de carga, né? O caráter iônico aqui da ligação covalente eu não vou explicar. Então, aqui eu teria o compartilhamento do par de elétrons pela sobreposição do orbital P com o orbital S. Essa é a teoria da ligação de valência. Tá? Aqui, ó, formação do ácido clorídrico pela teoria da ligação de valência. Eu vou compartilhar o par de elétrons no orbital. Então, primeiro vamos olhar a camada de valência do cloro. Olha, a camada de valência do cloro é tudo isso que está em verde. O cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência, porque ele é do grupo 17. Esses 7 elétrons estão distribuídos 2 no orbital 3s, então aqui eu tenho 3s2, e aqui eu tenho 3p5, ó, 2, 4 e o quinto. Pela teoria da ligação de valência, eu vou compartilhar ele com o hidrogênio, que está aqui representado em rosa. O hidrogênio ele tem 1 elétron só no nível quântico n igual a 1, está aqui, ó. Aí eu faço a sobreposição do orbital P com o orbital S, né? Aí eu obtenho a ligação, pela teoria da ligação de valência, essa ligação covalente. O que é a ligação da teoria a teoria da ligação de valência? Ela não é eficaz, porque o que é que ela deixa de explicar? Ela deixa de explicar o quê? O caráter iônico da ligação covalente. Porque, por exemplo, aqui nessa ligação eu tenho um caráter iônico. Tá? Por que eu tenho um caráter iônico? Porque o cloro é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então ele vai puxar o par de elétrons para ele e vai criar um dipolo elétrico nessa ligação. A partir do momento que eu crio um dipolo elétrico numa ligação covalente, eu gero um caráter iônico nessa ligação covalente. Então, fica uma ligação covalente com um certo percentual iônico. A teoria da ligação de valência não explica isso. Ela não explica isso. Para ela, esse par de elétrons aqui está compartilhado como se estivesse equidistante dos dois núcleos. Tá? A teoria da ligação de valência não explica a separação de carga. Ok? Aqui, ó, eu estou formando a junção 3s2, 3p5. Eu representei aqui pelo modelo de Dalton, né?
eu representei aqui o cloro usando o modelo de Dalton, a bolinha de bilhar, e joguei 7 elétrons na camada de valência. Aqui peguei o outro átomo de cloro, representação de Dalton, 7 elétrons na camada de valência e compartilhei um par de elétrons. Esse par de elétrons está compartilhado entre 2 orbitais peixes, sobreposição de 2 orbitais peixes, tá? Olha aqui. Os 2 orbitais peixes fazendo a sobreposição. Aqui eu já estou mostrando o orbital. Então, olha aqui. O que está aqui nessa chave é um átomo de cloro. Aqui é o segundo átomo de cloro. Então, aqui, ó, 3s2, 3p5, 3s2, 3p5 e o par de elétrons compartilhado entre 2 orbitais peixes. Houve a sobreposição desses orbitais e o compartilhamento do par de elétrons, tá? Então, essa é a teoria da ligação de valência. Agora vem a teoria do orbital molecular. Essa daqui, ela explica o caráter iônico da ligação covalente. Ela foi defendida por Schorer, Heisenberg e Dirac. Tá? O movimento eletrônico é tratado como onda eletromagnética. Então, quando eu vou compartilhar um par de elétrons, eu estou compartilhando 2 ondas eletromagnéticas. Vocês já estudaram isso na física. Quando eu pego 2 ondas eletromagnéticas e aproximo, eu posso ter que tipo de interferência? Construtiva e destrutiva. Tá? Então, vocês aprenderam isso aonde? Isso na física, né? Você tem uma onda eletromagnética e você aproxima de outra onda eletromagnética, você pode ter uma interferência construtiva e uma interferência destrutiva. A construtiva, aumento de amplitude. Destrutiva, aumento do número de nodos. Olha aqui a onda. Tá? Então, o elétron tem comportamento de onda. Esses aqui são os sinais que aparecem da função de onda. Amplitude positiva. Aqui não é uma região onde não existe a possibilidade de eu encontrar o elétron. Então, o π é igual a 0. E aqui o π é negativo. Existe possibilidade de eu encontrar o elétron aqui nessa região do espaço de amplitude negativa, tá? Então, agora, quando eu compartilhar o par de elétrons, eu tenho que pensar o seguinte: compartilhei o par de elétrons, formei uma interferência construtiva e uma destrutiva. A construtiva leva à formação do orbital molecular ligante, e a destrutiva leva à formação do orbital molecular antiligante, tá? Esses sinais da equação de onda saem da equação de Schrödinger. Tá? Ela é a equação do Schrödinger independente do tempo para estados estacionários. Ela descreve o movimento de do elétron em função da sua energia. Esse H, ele é um operador quântico, tá? Chamado de hamiltoniano. O que é um operador? Ele diz o que você tem que fazer. Por exemplo, tem um operador matemático que a gente usa muito desde o ensino fundamental, que é a raiz quadrada. Quando eu faço o símbolo da raiz quadrada, eu já sei qual é a operação que eu vou fazer. Então, ela é um operador matemático. A mesma coisa o hamiltoniano. O hamiltoniano é um operador quântico. E o que é o hamiltoniano? O hamiltoniano é o H cortado. Tá? O que é esse H cortado? É a constante de Planck, que é H, dividido por 2π. Né? Então, é o H cortado dividido por 2m multiplicado pelo Laplaciano, que é o nabla ao quadrado. Então, está aqui o H cortado. Ó.
constante de Planck dividido por 2π. E o Laplaciano, que é a segunda derivada parcial em relação a x, em relação a y e a z. Os 3 eixos cartesianos. Tá? Isso tudo, quando eu substituo aqui, me dá a equação de onda de Schrödinger. A resolução dessa equação de onda são funções de onda. É uma função. Por exemplo, quando você resolve a equação da reta, teu resultado é um número, né? Quando você resolve essa equação de onda, o teu resultado é uma função. Essa função de onda é que vai dar a forma dos orbitais no espaço. Para a esfera, para o orbital S. Isso é uma função. Né? Aquele halteres, que é o lóbulo do orbital P, é uma função que está descrevendo essa forma espacial, tá? Desses orbitais. Então, o resultado dessa equação de onda são funções. Aí, olha só. Pela teoria do orbital molecular, o par de elétrons agora compartilhado, ele pode formar uma interferência construtiva e uma interferência destrutiva. Porque quando eu aproximo duas ondas eletromagnéticas, tá, eu posso formar uma interferência construtiva, que é o aumento da amplitude, e uma interferência destrutiva, que é o aumento do número de nodos. Então, o que é que a teoria do orbital molecular está te dizendo? Que toda vez que tu compartilhar esse par de elétrons, tu vai formar um orbital molecular ligante e um orbital molecular antiligante. Então, esse sentimento é importante. Então, pela teoria do orbital molecular, quando eu compartilhar um par de elétrons, eu vou estar formando um orbital molecular ligante, interferência construtiva das funções, tá? E a interferência destrutiva da função de onda. Tá? Então, vamos lá. Interferência construtiva da função de onda. Função de onda em fase. Tem o aumento da amplitude. Ó. Tá? Então, quando eu pego os orbitais com a mesma amplitude, com o mesmo sinal, eu tenho uma interferência construtiva. Eu formo um orbital molecular ligante. Então, se eu tiver o orbital S e eu pegar o sinal positivo da função que descreve o orbital, juntar compartilhar o par de elétrons com 2 hidrogênios, né? Com os orbitais tendo o mesmo sinal, eu tenho uma interferência construtiva e estou formando orbital molecular ligante. Tá? Então, mais com mais, menos com menos. Aqui eu vou ter aumento da amplitude. Então, orbital molecular ligante. Tá? Interferência destrutiva da função de onda. Eu vou pegar sinais contrários, porque eu tenho que ter aumento no número de nodo. Quando eu pegar essa amplitude e juntar com essa, eu vou formar um nodo, né? Porque eu vou ter aqui, ó, positivo, juntou e formou o negativo. Bem aqui eu vou ter um nodo. Então, essa função de onda, ela gera uma interferência destrutiva da função de onda, e eu digo que a função de onda está fora de fase, porque eu tenho uma fase positiva se juntando com uma fase negativa, criando um nodo. Orbital molecular ligante, interferência construtiva dos orbitais. Orbital molecular antiligante, interferência destrutiva do orbital. Ele é descrito por uma função de onda π. Isso aqui é uma constante de normalização da função, e eu tenho aqui a combinação linear, né? Aqui é a integral, né?
que é usada para descrever essas funções em todo o espaço. E aqui é a formação do orbital molecular antiligante. Eu tenho a constante de normalização, tá? Aqui eu vou ter formação de nódo, alta energia. Aqui eu tenho aumento de amplitude, baixa energia. Então vamos ver aqui na prática como ficaria isso, ó. Essa parte aqui eu já posso perguntar para você. Posso mandar você formar a molécula do H2 usando a teoria do orbital molecular. Aí você vai colocar um hidrogênio, né? Camada de valência 1s1, o outro hidrogênio, camada de valência 1s2. Esse orbital S é descrito pela função de onda π1s. E quando a gente juntar o par de elétrons, eu vou ter uma interferência construtiva com aumento de amplitude. E vou formar o orbital molecular ligante sigma. Por que eu tive aumento de amplitude? Porque eu estou com o mesmo sinal. Tá? Agora, eu posso formar uma interferência destrutiva. Eu vou compartilhar o par de elétrons, mas eu vou pegar uma função de onda que tem amplitude negativa, né, um sinal negativo da função de onda, e o outro com um sinal positivo. Quando eu juntar, compartilhar esse par de elétrons, eu vou criar um nódo, né? Que eu vou ter assim, ó, amplitude positiva e a amplitude negativa aqui embaixo. Então, eu vou ter a criação do nódo. Então, aqui eu formo o orbital molecular antiligante sigma asterístico. Esse vai ficar vazio. E esse aqui vai ficar com um par de elétrons. Então, pela teoria do orbital molecular, toda vez que eu compartilhar o par de elétrons para formar a molécula do H2, eu tenho essas duas possibilidades. A interferência construtiva, que eu formo um orbital molecular ligante sigma. E a interferência destrutiva, que eu formo sigma asterístico. Esse aqui vai ficar vazio e esse vai ficar com o par de elétrons. Entenderam? Então, toda vez que você compartilhar o par de elétrons, você vai ter essas duas possibilidades. Eu vou formar sempre a ligação sigma e a sigma asterístico. Por que isso? Porque eu estou tratando o elétron agora como uma função de onda. Uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética, quando ela se junta, né, ela pode formar a interferência construtiva e a destrutiva. Então, quando eu compartilhar um par de elétrons, essas ondas eletromagnéticas, elas vão se representando cada um dos elétrons, elas vão formar interferência construtiva e destrutiva. Então, vou formar a ligação sigma e a sigma asterística. A sigma vai ficar o parzinho de elétrons lá. Sigma asterístico vai ficar vazio. Tá? Essa aqui sempre vai ter baixa energia, essa aqui é alta energia. Agora a ligação π, como é que eu formo? Com orbital P, né? Então, olha só. Quando eu compartilhar o par de elétrons no orbital P, se eu tiver aumento de amplitude, eu tenho a π. Se eu tiver criação de nódo, eu tenho a π asterístico. Então, olha aqui, ó, mesma amplitude, ó, positivo, positivo. Aqui embaixo, negativo, negativo. Então, eu tive uma interferência construtiva, tá, das ondas eletromagnéticas, né, porque cada elétron agora é uma onda eletromagnética. Eu tive uma interferência construtiva e formei a ligação π. Posso também pegar essas ondas eletromagnéticas que cada elétron representa e formar uma interferência destrutiva e criar o orbital antiligante π
π asterístico. Aonde vai ficar o elétron? No orbital molecular ligante, que é o de menor energia, tá? Onde a interferência é construtiva das ondas eletromagnéticas. Tá? Lembra que cada elétron aqui que vai ser compartilhado é uma onda eletromagnética, que vai ser compartilhado, gerando a interferência construtiva e a interferência destrutiva. Então, isso aqui ocorre junto. Quando forma isso aqui também. Só que esse fica com par de elétrons, que é o orbital molecular ligante π. O orbital molecular antiligante π asterístico fica vazio. Aí você pergunta, quando é que eu vou usar isso? Quando você bombardear uma molécula com energia ultravioleta. Você pegar uma molécula e bombardear com a energia ultravioleta, você vai ter saída de elétron do orbital molecular ligante para o antiligante, criando uma banda de absorção, tá? No ultravioleta. Aqui é o diagrama de energia. Esse diagrama de energia é o diagrama de energia das possíveis ligações químicas que o carbono pode formar pela teoria do orbital molecular. Então, olha lá, eu quero compartilhar um par de elétrons e formar uma ligação sigma. Cada elétron é uma onda eletromagnética. Então, ele compartilha com interferência construtiva, formando orbital molecular ligante. Simultaneamente, ele forma uma interferência destrutiva, formando orbital molecular antiligante, de maior energia. Tá? Agora, eu quero formar uma ligação π, pela teoria do orbital molecular. Então, eu vou compartilhar o par de elétrons. Cada elétron é uma onda eletromagnética, formando uma interferência construtiva e destrutiva. Que as ondas eletromagnéticas, quando se aproximam, elas formam interferência construtiva e destrutiva. Então, aqui eu formo a ligação π. Interferência construtiva, orbital molecular ligante, aqui fica o par de elétrons. Interferência destrutiva, aqui fica o orbital molecular vazio. Ainda dentro desta teoria, os químicos costumam chamar de HOMO o orbital molecular ligante, o orbital molecular ocupado, aliás, de maior energia. Ocupado significa com elétron. Então, aqui, ó, esses amarelos são os ocupados, ó. Sigma, π e os elétrons N. O que é esses elétrons N? Aquele par de elétrons que o oxigênio traz, que o nitrogênio traz. O nitrogênio traz um par de elétrons N. O oxigênio traz 2 pares. Tá? E em verde está a interferência destrutiva, aonde você forma um orbital molecular antiligante, são os desocupados. Então, o ocupado de maior energia chama HOMO, vem da sigla em inglês. Desocupado de menor energia chama LUMO, que é a sigla em inglês. Tá? E por aqui finalizo o meu recado. Tá? Uma imagem minha da último curso que eu fui fazer lá no Japão, aprender lá em Minamata com o Dr. Akagi, Dr. Sakamoto, né? Aprender a fazer análise total para mercúrio, né? Metal pesado, mercúrio total e metilmercúrio. Um abraço para eles, aprendi bastante com eles lá. O material está disponível nesse blog que você já conhece, tá? Se você gostou, se inscreva no nosso canal.
Essa aula teve um pouco de física aí, que não é minha praia, mas eu acho que deu para dar um recado, tá? Todos os gifts dessa aula foram tirados do Google, para dar uma alegria nos slides, tá? E alegrar também o coração de vocês. Até a próxima. Pronto.